Olá, eu sou o professor Pinho, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina e tutor do Programa de Educação Tutorial, o PET, do curso de Matemática dessa universidade. Esse vídeo é uma produção do PET Matemática. Nós vamos apresentar em cada vídeo um problema de geometria criado por nós ou não, que pode ser do tipo olímpico, com resolução preferencialmente via geometria sintética, ou seja, não analítica. Mas não apresentaremos somente o problema e sua resolução. Discutiremos aqui os resultados necessários da geometria para se chegar à resolução do problema, bem como as ideias que levaram a essa resolução. Além disso, se for um problema de nossa criação, então apresentaremos as ideias que levaram a essa criação. O texto deste vídeo é completamente autoexplicativo. Assim você poderá parar a exibição a qualquer momento para ler os detalhes da resolução. Então vamos lá? Muito bem. O nosso problema hoje é o problema 2, é a parte 3 do problema 2, que é o problema da divisão de um triângulo equilátero em duas figuras de mesmo perímetro e de mesma área por meio de um segmento. Ora, o que nós já vimos anteriormente? Nas partes 1 e 2, nós vimos a divisão, estudamos a divisão do triângulo equilátero em duas figuras de mesma área e depois de mesmo perímetro, respectivamente, né? Mais especificamente, estudamos essa divisão por meio de um segmento, né, e constatamos que há uma infinidade de soluções para que essas divisões ocorram. No entanto, nós procuramos aquelas que fossem de comprimento mínimo, ou seja, qual o segmento de comprimento mínimo que dividisse o triângulo equilátero em duas figuras, ou dois polígonos, no fato, né, de fato, de mesma área, e depois qual seria o segmento de comprimento mínimo que dividisse o triângulo equilátero em dois polígonos de mesmo perímetro. Tá? Muito bem. E aí nós podemos ver também que há soluções de comprimento máximo, que nós vamos analisar melhor hoje. Tá? Bom, a gente já sabia que as medianas de um triângulo equilátero dividem o triângulo equilátero em duas figuras, tanto de mesma área como de mesmo perímetro. Isso era muito fácil de perceber. O que nós queremos ver hoje é se esses segmentos, essas medianas, são as únicas soluções possíveis para essa divisão em duas figuras de mesma área e de mesmo perímetro. Vamos analisar então a situação aqui. Para dividir um triângulo equilátero em duas figuras de mesma área, nós vimos que a condição necessária e suficiente para que isso ocorra, vejam bem a figura aqui, nós estamos aqui no segmento MN dividindo, né? X é a distância de C a M e Y é a distância de C a N. Tá? O segmento MN seria o segmento divisor. Nós vemos que a condição necessária e suficiente para que esse segmento divida o triângulo em duas figuras de mesma área é que esse produto XY seja constante igual a L2 sobre 2, onde L é o lado do triângulo equilátero. Nós vimos também que a condição necessária e suficiente para que esse segmento divida o triângulo em duas figuras de mesmo perímetro é que a soma desses dois valores x e y fosse igual a 3L sobre 2, ou seja, o semiperímetro do triângulo equilátero. Para que essas duas coisas ocorram simultaneamente, é necessário que x e y satisfaçam essas duas equações. Ora, o produto é dado e a soma é dada, portanto, nós temos uma equação do segundo grau, x e y devem ser as raízes dessa equação do segundo grau, né? Onde aqui aparece menos a soma e aqui o produto. E nós vemos que a solução única possível é L e L sobre 2. Portanto, nós concluímos, né, que de fato medianas são as únicas, na verdade está 3, né, são as únicas segmentos que vão dividir o triângulo equilátero em duas figuras de mesma área e de mesmo perímetro. Né? Eu escrevi aqui essas medianas, nesse caso também são alturas e são bissetríveis. Muito bem. Bom, o que a gente pode fazer agora? Um comentário que a gente pode fazer é que as medianas não são as únicas curvas que dividem o triângulo equilátero em duas figuras de mesma área e de mesmo perímetro, tá? Mas são as curvas, não, aqui a curva com termo genérico, né, como você pode ser um segmento, uma poligonal, são as curvas de menor comprimento que realizam essa dupla divisão. Na verdade, esse comentário também é válido para a divisão no triângulo em figuras de mesma área apenas ou de mesmo perímetro. Aqui está um exemplo de uma outra curva que está dividindo o triângulo equilátero em duas figuras de mesma área e de mesmo perímetro. O que a gente fez? Pegou a mediana M e nós dividimos aqui, traçamos duas semicircunferências de mesmo raio, de maneira que eu ganho na figura F1 esta área, mas perco esta, que foi ganha na F2. Então a área continua sendo a mesma, tá?
que é a área, na verdade a área continua sendo a mesma que a área que a gente tinha antes, e o perímetro também é o mesmo, porque simplesmente nós temos os pontos A e M e essa AC mais CM vai ser igual a B mais BM, então, e essa curva é compartilhada. Então essa é uma possível divisão, né? Muito bem. Ah, há uma outra coisa que é interessante, nós estamos comentando isso aqui das afinidades, mas uma outra coisa interessante é que nós podemos tornar essa curva que divide o triângulo equilátero em duas figuras de mesma área e de mesmo perímetro tão grande quanto a gente queira. Tá? Um comentário que acho que vale a pena fazer, a gente observar. Por exemplo, aqui está na figura, o que que eu então, nós temos aqui, assim, em vermelho, nós temos aqui um caminho, vamos dizer assim, que vai dividir o triângulo equilátero em duas figuras, né, de mesma área e de mesmo perímetro, tá? O que que a gente faz? Eu escolhi um ponto P na mediana, um ponto P qualquer, tracei uma perpendicular à mediana por P, encontramos os pontos E e D, e por E e D traçamos paralelas à mediana, encontrando os pontos G e F. E agora esse segmento PM, nós dividimos em N partes iguais, N par, tá? Para a gente poder fazer essa onda aqui, terminar certinho dessa maneira. Não é necessário, mas vamos fazer par. De maneira que o comprimento, o que acontece com o comprimento dessa curva em vermelho, desse caminho em vermelho? Esse comprimento vai ser AP, mais duas vezes N vezes MI. MI, esse pedacinho aqui, duas vezes MI, nós temos esse trecho da onda, tá? Vezes N, nós temos toda essa onda aqui. Então, AP mais duas vezes N vezes MI. Acontece que MI é maior que MF. Isso será, portanto, maior que AP mais duas vezes N vezes MF. Se eu quero que esse lambda seja maior que um K, um certo K dado, tá? Basta fazer isso aqui maior que K e obtemos, então, que se N for um número inteiro par maior que este valor, nós teremos que o comprimento desse caminho será maior que K. Então, ele pode ser feito, tornado tão grande quanto se queira. É interessante observar isso, né? Muito bem. Agora vamos voltar a nossa atenção para aquelas observações da primeira parte do vídeo, da parte 1, e também que a gente comentou aqui no início deste vídeo. Qual é o segmento de comprimento máximo que divide o triângulo equilátero em dois polígonos de mesma área? E qual é o segmento de comprimento máximo que divide o triângulo equilátero em dois polígonos de mesmo perímetro? Intuitivamente, talvez a gente já possa perceber que esse segmento vai ser mediana, qualquer uma das medianas. Mas vamos analisar melhor o que acontece aqui. Então vamos ver o primeiro caso, que é a divisão em duas figuras de mesma área. Então, na parte 1 do problema 2, nós vimos comentado essa divisão e chegamos à conclusão que seria mediana, mas utilizando as mesmas ideias para achar o mínimo, o segmento mínimo. Mas aqui nós temos que fazer uma observação que é importante, tanto em relação a esse problema de maximização, como em relação ao problema de minimização. Vamos recordar a solução que a gente tinha. A solução que a gente tinha é a seguinte: ó. Vejam bem, colocando tudo aqui numa tela, a gente pode ver melhor. Para dividir o triângulo equilátero em duas figuras de mesma área, nós tínhamos essa condição que P vezes Q fosse igual a L2 sobre 2, que nós vamos chamar de K, onde L é o lado do triângulo equilátero. Usando o teorema do cosseno, nós podemos calcular Mn aqui. Mn ao quadrado é P2 mais Q2, menos 2 vezes PQ cosseno de 60, porque aqui é um ângulo de 60 graus. Concluímos, então, que Mn ao quadrado é P mais Q ao quadrado menos 3K, onde K, lembramos, é o produto PQ, que é constante. Portanto, Mn seria mínimo quando o P mais Q fosse mínimo. E Mn será máximo quando P mais Q for máximo. Bom, no caso do mínimo, o que nós fizemos, né, na parte 1? Como PQ é constante, é um produto constante, nós queremos encontrar valores cujo produto é constante e é igual a L2 sobre 2, nós utilizamos potência de ponto. Construímos uma circunferência, onde o diâmetro é L mais L sobre 2, vejam bem, o diâmetro é EF, na verdade, nós marcamos um ponto Q entre E e F, de maneira que EQ seja igual a L e QF seja igual a L sobre 2. Dessa maneira, qualquer corda que passe aqui por Q, a corda GH, por exemplo, nós teremos GQ vezes QH igual a EQ vezes QF, que será L2 sobre 2. E aí nós temos todas as possíveis cordas que estão divididas em duas partes, cujo produto é igual a L2 sobre 2.
Mas veja bem que a escolha que nós fizemos foi essa de marcar um diâmetro igual, um diâmetro de tal maneira que uma parte desse diâmetro fosse L e a outra parte fosse L sobre 2. Podíamos ter feito outra escolha, por exemplo, EQ igual a 2L e QF igual a L sobre 4, de maneira que este produto daria L2 sobre 2 ainda. Não faz mal, independentemente disso, nós vimos que a minimização, o valor mínimo, vai ocorrer quando? Quando nós tivermos um segmento como esse XY aqui, em que xq igual a QY, certo? Então, será esse segmento sempre que vai dar a minimização, a soma mínima. Então, se eu utilizasse outros valores, ainda assim seriam os dois iguais. Então, a minimização não há problema em utilizar, em particular, esse tipo de diâmetro. Agora, o que acontece quando a gente passa a pensar na maximização? Isso fica um pouquinho diferente, esse raciocínio. Por quê? Na maximização, seria a maior corda possível, certo? Veja bem, a maior corda possível, nesse caso, a gente vê que a maior corda possível vai ser essa EF, e portanto aqui seria L, e que F é igual a L sobre 2. Mas neste caso em que eu fiz essa escolha. Se eu fizesse outra escolha, aí já daria maior. Por exemplo, se fosse a escolha que é igual a 2L e que é F igual a L sobre 4, a soma daria muito mais do que a soma que a gente tem, que é o semiperímetro do triângulo. Mas acontece que nós temos uma limitação para o nosso valor P, né? O nosso valor P. A limitação é que ele seja, no máximo, igual a L. Então, essa escolha, ela contempla esse resultado. Veja bem aqui, ó. Dessa maneira, mexendo aqui, nós podemos ver os valores possíveis para P e os valores possíveis para Q. Ele poderia chegar, no máximo, a L quando G coincidisse com E, tá certo? Vai haver um valor mínimo também, porque o produto tem que ser L2 sobre 2. Mas, de qualquer maneira, fica comprovado que, de fato, né, tem que ser, o valor P tem que ser L e o valor Q L sobre 2, ou seja, nós teremos a mediana do triângulo, certo? Muito bem, na parte 2. A parte 2 agora é a divisão do triângulo em dois polígonos do mesmo perímetro. Nós fizemos isso, quanto à minimização, nós fizemos isso como? Nós resolvemos dessa maneira. Nós utilizamos, como a gente sabe que a condição necessária é suficiente para que essa divisão seja produzindo dois polígonos de mesmo perímetro, né, nós vimos que a soma x mais y, que seria o cm mais cn, deve ser igual ao semiperímetro do triângulo, 3L sobre 2, que eu vou chamar novamente de K aqui, certo? E ainda não, como estamos falando de uma soma constante, nós lembramos uma propriedade do triângulo isósceles. Em todo triângulo isósceles, a soma das distâncias de qualquer ponto da base e as suas laterais é constante e igual ao comprimento das alturas, que são iguais, relativas às laterais. Então, o que nós fizemos lá na parte 2 do nosso vídeo? Nós construímos um triângulo isósceles DEF, onde DF é igual a EF, com um ângulo em F de 120 graus e com altura relativa às laterais iguais, as duas, né? Eu estou representando uma aqui, igual a 3L sobre 2. Dessa maneira, se eu pegar qualquer ponto na base e tirar as perpendiculares às laterais, eu vou obter aqui, ó, reproduzir essa situação, eu vou obter aqui x e y. Tá? A soma desses dois deverá ser igual a 3L sobre 2. Observe que esse quadrilátero C'MFN, ele é um quadrilátero inscritível numa circunferência porque ele tem dois ângulos opostos retos. Portanto, quando é que a gente conseguia o segmento MN mínimo? O segmento MN mínimo seria obtido quando o diâmetro dessa circunferência, que é FC', fosse mínimo. Isso acontece quando FC' fosse perpendicular a DE. Nós vimos isso no vídeo na parte 2. E o máximo? Quando é que vai ser o máximo? Ora, o máximo vai ser não quando eu passear livremente com C' aqui, mas sim quando o C' estiver na posição C2', em que eu atinjo a posição máxima possível para X, que é igual a L. Tá? É igual a L. E aí a outra posição Y seria L sobre 2, produzindo aqui, então, o segmento máximo, MN, que na verdade é a mediana do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Não está escrito aqui. Então, essa é a nossa solução. Ok? Isso justifica, então, de novo, que nós temos a mediana como sendo o segmento de comprimento máximo que divide o triângulo em duas figuras de mesmo perímetro.
Bom, vamos concluir aqui. Concluindo então, o que nós concluímos dessa história toda? Ora, seriam as generalizações do problema, né? Nós vimos que esse problema, na parte 3 ficou muito simples agora, porque boa parte do trabalho já havia sido feita nas partes 1 e 2, as contas, etc. Tá? De uma maneira geral, a divisão de um triângulo equilátero com um segmento em dois polígonos de mesma área ou de mesmo perímetro é relativamente simples, porque nós estamos trabalhando com um triângulo equilátero. O que fica interessante, a generalização óbvia para esse problema, é quando a gente faz a divisão de um triângulo escaleno. Um triângulo qualquer, vamos pensar num triângulo escaleno, deixando o triângulo isósceles como um caso particular aí à parte, né? Então, para esse caso do triângulo escaleno, as ideias que a gente já desenvolveu aqui também podem ser utilizadas, mas nós temos que realizar alguns cálculos a mais. E notando isso, observando isso, nós vamos estender, então, por essa razão, estender o nosso problema por uma quarta parte que não era previsto, que vai ser vista no próximo vídeo. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui nós temos o encerramento na nossa palestra de hoje. Tá? E sempre com a nossa figurinha. Então, até a próxima palestra. Vai ser a parte 4, que é extra, parte 4 do problema 3. Um abraço para todos.